Esse título de fato é chocante, mas eu convido para que você fique até o final, porque isso aconteceu muito comigo, acontece com muita gente e talvez pode estar acontecendo com você. Na real, as pessoas elas ficam tão preocupadas com o que elas querem, com aquilo que elas precisam, que elas não se preocupam verdadeiramente em conhecer mais de Deus. E eu me incluo aqui também. Eu frequento a igreja já fazem uns 10 anos, mas foi algumas semanas atrás que eu estava no banho e do nada eu pensei, quem é Deus? Nós ouvimos tanto, a gente lê sobre tanta coisa, sobre tantos milagres, sobre tantas histórias, mas quem é ele? Se alguém te abordasse hoje e te perguntasse, fulano, quem é Deus? E quando isso aconteceu comigo, eu fiquei muito intrigado. E foi aí que eu percebi que de fato nós não dedicamos tanto tempo, tanta energia, sabe, aquela sede de saber mais sobre ele, de saber mais quem é ele. Não por aquilo que os outros falam, por outras histórias, mas pelo meu relacionamento com ele. E é exatamente por não conhecer a Deus que a gente fica bravo quando alguma coisa dá errado. Aí ainda tem aquele vivente, quando alguma coisa não deu certo, ele já sai. Isso aí é culpa do demônio. Ele fala, Senhor, a minha vida é tua. Ele procura seguir os princípios. Mas daí na hora que acontece alguma coisa, ele coloca a culpa no infeliz, né? Outras pessoas ainda ficam se perguntando, mas por que isso não aconteceu? A gente fica se culpando, a gente fica procurando defeito, mas aqui tem uma sacada. Toda vez que você tiver dúvida, que você sentir medo, lembre que você precisa conhecer mais de Deus. E é exatamente nas provas, nos períodos de dificuldade, nos períodos de pressão, que nós conhecemos mais de Deus. O grande exemplo disso é a história de Jó. Você já sabe todo o perrengue que ele passou por um período da vida. Ele perdeu família, ele perdeu todos os bens, ele perdeu tudo o que ele tinha. E depois de toda essa situação, ele fala mais ou menos assim, Deus, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu tenho experiência. A grande dificuldade de tudo, e você há de concordar comigo, é que a gente não entende o porquê desses momentos de pressão, de dificuldade. Nós não entendemos o básico, que Deus não é um Deus de curto prazo. Presta atenção, isso é bíblico, ele mesmo fala isso. Se você reparar na história de Saul, ele não simplesmente troca Saul como reinado e coloca Davi, mas ele tira Saul e ele tira toda a linhagem e a descendência de Saul. E melhor, ele não só coloca Davi, mas ele promete estabelecer, firmar essa aliança da família, de toda a linhagem de Davi no trono de Israel. Você já percebeu que ele não está olhando agora? Ele olha como um todo porque ele já sabe o que vai acontecer. Ele sempre vai muito além. Presta atenção, Deus não age por prazo, ele age por propósito. Mas tem um detalhe, o propósito ele só se estabelece, ele só acontece quando teve um processo. Porque o resultado desse processo, desses períodos de pressão, é um coração aprovado, é um coração transformado. E é isso que agrada a ele. Você percebeu quão importante é conhecer mais de Deus? O processo fica muito mais simples e você não fica perdendo tempo. Você tem que entender que não se trata do prazo. Você tem que parar de se preocupar com essas tuas crises, com os problemas que você mesmo cria, com coisas que não têm importância. Toda vez que você estiver passando por algum perrengue, alguma dificuldade, que você lembre que Deus não é um Deus de curto prazo. Ele é um Deus que sabe o que faz e tudo isso tem um motivo. É para que o teu coração seja provado e aprovado. É isso que agrada a Ele. E sempre se lembre de que nunca foi sobre prazo, sempre foi por propósito. Eu quero saber de você aí na tua vida hoje. Você está cumprindo esse propósito? Você já sabe qual é, aonde você está na vida? E outra, qual que é o processo que você está passando hoje? O que será que Deus está querendo tratar aí contigo? O que será que Ele está querendo mudar nesse coraçãozinho aí?